Fala, Experts! Seguindo aqui nosso sistema de dicas, vamos falar agora de uma dica muito interessante para você de como que você pode melhorar o visual das suas planilhas, tá ok? Por quê? Normalmente o trabalho não é só o conteúdo, você tem que fazer um formato mais bonito para dar um aspecto mais atraente, mais profissional para o seu trabalho. Então o que eu fiz? Eu peguei um exemplo aqui de uma planilha qualquer e eu vou mostrar essa mesma planilha com as melhorias visuais que eu entendo que podem ser feitas nela. Primeiro, uma das primeiras coisas que eu sempre faço nas planilhas é vir na guia exibição e eliminar aqui as linhas de grade. Por quê? Essas linhas de grade, elas servem enquanto você está montando a planilha, depois não precisa mais. Outra coisa, eu clico na minha tabela aqui, venho em inserir, tabela, ok? Inserir tabela e vou fazer um formato bonito na minha tabela. Como é que eu faço isso? Ele mesmo gera os formatos aqui e eu costumo vir aqui e modificar. Eu coloco, por exemplo, esse formato aqui e venho aqui e faço outra coisa. Eu coloco tiro as linhas em tiras e coloco as colunas em tiras. Então ele fica mais bonito assim. Aí eu converto no intervalo normal, porque eu não quero uma tabela, tá? Converti no intervalo normal. Ficou mais bonita a minha lista. Agora, outra coisa que eu costumo fazer. Eu vou inserir uma coluna aqui antes da primeira. Seleciono as duas aqui, ó. Insiro uma coluna aqui entre as duas. Aliás, antes das duas, para poder deixar a minha planilha com área. Aí eu reduzo a largura aqui assim, para poder entender que a minha planilha está começando ali. Também eu insiro normalmente umas duas linhas aqui em cima, tá? Para deixar assim o visual, a tabela mais bem posicionada. Se eu tiver que fazer algum cabeçalho, eu faço aqui em cima. Perfeito? Muito bom. Aqui eu tinha feito uma tabela dinâmica, tá certo? Então, olha só, outra coisa muito importante, antes de falar da tabela dinâmica, é a questão das formatações de números. Veja que eu tenho vários números aqui, preço, quantidade, valor, mês e ano, não é isso? Então, essa coluna do preço, eu vou selecionar essa coluna do preço e vou formatar como dinheiro, ok? Porque isso é dinheiro. Certo? Essa coluna do valor é a mesma coisa. Então, o que eu faço? Clico no pincel aqui, clico aqui, faço o mesmo formato para essa coluna de valor, dou um duplo clique aqui para ajustar a largura da coluna. Aqui no mês eu quero colocar 0, né? 0708. Então, o que eu faço? Uma formatação de células e eu vou fazer uma formatação personalizada, colocando um 0 à esquerda de todo mundo. Então, eu coloco 00 aqui, na 00 e ele vai formatar com 2 zeros, tá vendo? O mês ficou então com 2 zeros. Dou uma ajustada na largura do mês, pronto. Então a minha tabela está muito mais bonita, está muito mais apresentável, não é isso? Agora eu vou trabalhar na tabela dinâmica. Eu vou primeiro diminuir essa distância aqui também, né? Eu posso reduzir a largura dessas colunas, seleciono várias colunas, já deixo reduzida a largura. Aqui onde está escrito rótulos de linha, por exemplo, eu coloco lá o nome correto, que é filiais, tá certo? Filiais, ok? E agora eu clico com o botão direito aqui nessa tabela e também vou formatar os números. Vou formatar esses números como moeda, ok? Então ele coloca um formato bem mais bonito para os números, não é isso? E aí eu ainda faço o seguinte, eu venho aqui nessa tabela dinâmica, venho aqui na guia Design e escolho aqui um design para minha tabela dinâmica, ok? Por exemplo, esse aqui. Então a minha tabela dinâmica ficou muito mais bonita, tá certo? Então repare só o que a gente fez. Saímos daqui e chegamos aqui. É a mesma planilha, não tem diferença nenhuma dos dados, mas a estética desta planilha aqui está muito melhor do que a estética desta planilha. E é importante, então, você também cuidar da estética dos seus trabalhos. Bacana? Gostou da nossa dica? Dê o nosso, aquele curtir bem bacana para a gente no Facebook. A gente fica muito feliz, é para isso que a gente faz esse trabalho para você. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acompanhe lá pelo nosso site todos os nossos vídeos de conteúdos muito show de bola que você tem à sua disposição. Fique com a gente. Excel Expert, um abraço do Geraldo para você. Tchau.